Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. Eu sou o professor Alex Nelson e na aula de hoje vamos falar de um assunto extremamente importante no nosso dia a dia, as roldanas. Você já se perguntou como as coisas pesadas são levantadas com tanta facilidade? A resposta está nas roldanas. Neste vídeo vamos explorar o incrível mundo das roldanas fixas e móveis, descobrir como elas funcionam, quais são suas vantagens e aonde encontramos ela no nosso dia a dia. Prepare a caneta, caderno, que vai ter muita física e muita curiosidade. Ficou curioso? Não sai daí não. Depois da vinheta, tem mais! Bom, mas o que seria uma roldana ou uma polia? Elas são, na verdade, dispositivos simples, muito utilizados dentro da física e com várias aplicações, principalmente na engenharia civil. Ela consiste em uma roda, um sulco, como vocês estão vendo aqui no desenho, por onde passa-se ou uma corda ou um cabo. E qual seria o objetivo da roda? Basicamente seriam dois. O primeiro seria mudar a direção da força aplicada. Como vocês estão vendo aqui no desenho, o indivíduo ele tenta levantar esse objeto fazendo uma força por meio dessa corda. Veja que a força que ele aplica tem esta direção e este sentido. E o que a roldana faz? Ela muda a direção da força aplicada. E a força agora que esse indivíduo está fazendo é utilizada para levantar esse objeto. Então, primeiro objetivo seria mudar a direção da força aplicada. E qual seria uma outra aplicabilidade? Reduzir o esforço. Então, às vezes, você quer levantar um objeto muito pesado, você coloca um sistema de várias polias, várias roldanas, para quê? Para que você faça o menor esforço possível para tentar levantar um objeto, às vezes, bem pesado. E quais seriam as roldanas que nós vamos estudar? Basicamente, nós temos dois tipos de roldanas. As roldanas, elas podem ser fixas ou roldanas móveis. Bom, as roldanas fixas, como vocês estão vendo aqui, ela fica presa pelo seu eixo, e as roldanas móveis, elas podem se deslocar junto com a carga que ela está querendo levantar. É ela que vai ser a responsável pela diminuição do esforço que você vai fazer na hora de você tentar levantar um objeto pesado. Então, a primeira roldana que nós vamos estudar, a roldana fixa, ela vai ter algumas características importantes que nós precisamos destacar. A primeira característica é que ela está sempre presa a um ponto fixo, seja no teto, seja na parede. Essa roldana ela não se desloca, ela vai estar sempre fixa, sempre presa a um ponto específico. Segunda característica, a roldana fixa, ela simplesmente permite mudança na direção ou na direção e no sentido da força aplicada. Por exemplo, quando você pega esta corda e puxa, você está fazendo uma força na direção vertical, sentido para baixo. O que a roldana vai fazer? Ela vai transmitir essa força ao objeto, aplicando uma força na vertical, só que no sentido para cima. Então, você vai inverter o sentido da força. Como a gente viu no caso anterior, a gente pode fazer também uma mudança da direção. Eu posso puxar a corda de forma inclinada, ou seja, numa direção, e a força sai na vertical, ou seja, eu mudo a direção da força aplicada. E a terceira característica seria que não ocorre mudança na intensidade da força. Então, vamos supor que eu estou aqui segurando esta corda, mantendo esse objeto em equilíbrio. Qual é a força que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma força exatamente igual ao peso do objeto. Nem mais, nem menos. Então, para manter esse cara em equilíbrio, a força que você vai precisar fazer é exatamente igual ao peso do objeto. Então, esse tipo de roldana não é vantajoso se você quer levantar um objeto muito pesado. Quanto maior for o peso do objeto, maior é a força que você vai ter que fazer na extremidade da corda.
E agora vamos ao estudo das roldanas móveis. Então, pelo desenho, nós temos aqui uma roldana fixa, né, que nós já estudamos no caso anterior, e aqui a nossa roldana móvel. Veja que ela não está presa a nada, ela está simplesmente sendo sustentada pelas cordas, tá? E a ela está sendo presa um objeto B. Bom, primeira característica: em vez de estar fixa, a roldana móvel se move junto com a carga. Então, ao contrário da roldana fixa que ela está presa, o que vai acontecer? Quando esse peso A descer, o que vai acontecer? Essa corda aqui ela vai se esticar, isso aqui vai subir e vai puxar a roldana para cima. Então, a roldana subindo, ela puxa a carga B para cima. Se por um acaso esse objeto A ele resolve subir, o que vai acontecer? A roldana B ele vai se deslocar para baixo, levando a carga ao movimento de descida. Então, a roldana móvel ela vai sempre se mover junto com a carga, ao contrário da roldana fixa, que fica preso. A roldana móvel ela pode se deslocar. Bom, outra coisa importante: a roldana ela vai distribuir o peso do objeto entre as seções da corda. Como assim? Eu tenho o nosso objeto B. Esse objeto B ele está sendo puxado verticalmente para o centro da Terra, sendo atraído pelo nosso planeta. É a famosa força-peso. Então, a Terra puxa o objeto B para baixo. E esse objeto B, por meio da corda, acaba puxando a roldana com a mesma intensidade. Então, eu tenho aqui nessa extremidade da corda uma tração, cujo modo equivale ao peso do bloquinho. Só que essa roldana ela está em equilíbrio. E aí o que vai acontecer? Se ela está em equilíbrio, a força resultante tem que ser zero. Para ser zero, o que tem que acontecer? Tudo que está para baixo tem que anular tudo que está para cima. Se eu tenho duas cordas aqui, eu tenho que ter duas trações. Como é que vão ser as trações nessas cordas? Metade do peso vai para um lado, metade dessa força vai para o outro lado. Ou seja, eu divido essa tração que está embaixo da roldana pela metade. Então a gente já começa a perceber que quanto mais roldanas móveis a gente colocar, menor vai ser o esforço que eu vou fazer, porque cada roldana móvel que eu colocar, eu faço com que a tração na corda caia pela metade. Então eu começo com peso P, aí eu vou ter metade de B, depois metade da metade, depois metade da metade da metade. E quanto mais roldanas eu colocar, no final das contas, menor é a força que eu vou fazer. Então, a força que vai aparecer, né, na seção da corda, ela vai ser sempre a metade do valor. Qual é a vantagem, né, dessa roldana? A vantagem mecânica dela é levantar o objeto com a metade do seu peso. Então, suponhando que eu só tenha uma roldana móvel, a força que preciso fazer aqui desse lado é uma força equivalente à metade do peso do objeto. Volto a falar, quanto mais roldanas móveis eu colocar, menor é a força que eu vou ter que fazer, menor é o esforço que eu vou fazer para puxar o objeto. Então, a roldana móvel ela tem essa vantagem, né? A vantagem dela seria qual? É você minimizar o esforço que você está fazendo para levantar um objeto que muitas das vezes é extremamente pesado. Logicamente, você tem as desvantagens. Qual seria a desvantagem? A desvantagem seria que, para levantar a uma certa altura, você vai ter que puxar o dobro da quantidade de corda. Ou seja, se você quer levantar o objeto 1 metro, você vai ter que puxar 2 metros de corda. Se você quer levantar ele
10 metros, você vai ter que puxar 20 metros de corda. Então, tem vantagens e tem desvantagens. E nesse desenho a gente consegue expressar bem tudo aquilo que a gente viu nessa aula. Se a gente tem uma roldana fixa, a força que você vai ter que fazer é exatamente igual ao peso do objeto que você quer erguer. Então, lembra que eu falei que não é muito vantajoso você colocar uma roldana fixa quando você quer erguer algo muito pesado? Porque a força que você vai ter que fazer é exatamente igual ao peso do objeto. Ah, eu quero minimizar o meu esforço. O que você faz? Você coloca uma roldana móvel. Então, aqui, ó, com 2 amigos, tá? Cada um com uma roldana fixa, tá? Eu coloco uma roldana móvel. E aí, o que vai acontecer? Tá? A força que vai aparecer aqui nessa corda, que é uma força equivalente ao peso do elefante, essa força, ao passar pelas roldanas, ela vai cair pela metade. Então, esse cara aqui vai fazer metade, uma força equivalente a metade do peso do elefante, e esse outro indivíduo vai fazer uma força equivalente à outra metade, ou seja, os dois vão fazer uma força equivalente à metade do peso do elefante. Ah, mas se faltar um amigo? Se faltar um amigo, você pode fazer exatamente como está aqui no teto. Ó. Prende aqui no teto, coloca a nossa roldana móvel, e aí o que vai acontecer? A força também vai, a tração vai cair pela metade. Só que neste caso você vai ter uma desvantagem mecânica, que para cada metro que o elefante subir, você vai ter que puxar sempre o dobro. Tá? Então, se o elefante tiver que ser erguido 10 metros, você vai ter que puxar 20 metros de corda. E aí nós podemos ter um sistema de roldanas, também conhecido como polipastos. O que é isso? É uma combinação de roldanas simples com roldanas móveis. Para quê? Para você ter uma vantagem mecânica. Em situações em que você quer levantar um objeto extremamente pesado, você pode combinar várias roldanas de modo a minimizar o esforço final que você vai fazer para tentar levantar o objeto. Ou seja, lembre-se do que foi dito. Quanto mais roldanas móveis forem empregadas em um sistema, menor é o esforço que você vai precisar fazer para deslocar esse objeto. Então, por exemplo, polias de Arquimedes, também conhecida como talha exponencial. Bom, o que seriam essas polias de Arquimedes? Elas seriam uma combinação de várias polias, uma fixa e várias outras móveis. Por exemplo, aqui no nosso desenho, a gente tem uma polia fixa e, neste caso, 3 polias móveis. Qual é o objetivo? O cara está fazendo uma força, tentando puxar o objeto. E esse objeto ele tem um certo peso. Provavelmente não é um objeto leve, né? Para você colocar esse conjunto de roldanas, não deve ser um objeto leve, deve ser um objeto bem pesado. Bom, qual o funcionamento? Funcionamento, como nós já vimos anteriormente, é que cada roldana móvel, o que ela faz? Ela reduz a força necessária para levantar a carga pela metade. Então, por exemplo, se esta roldana está sendo puxada com uma intensidade F, na segunda corda já vai ser F sobre 2. Na próxima, F sobre 4. Na próxima, F sobre 8. Ela vai caindo pela metade. Por que exponencial? 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a 4, 16. Então, ela vai minimizando o esforço que esse indivíduo vai fazendo de acordo com a quantidade de roldanas móveis que eu coloco na minha talha exponencial. Então, por exemplo, se eu tenho apenas uma roldana fixa, a força que eu vou fazer nessa extremidade é exatamente igual ao peso do objeto. Se eu coloco já uma roldana móvel, o que vai acontecer?
o esforço que eu vou fazer não vai ser mais equivalente ao peso do objeto, mas já vai ser equivalente à metade do peso do objeto. E se eu colocar 2 roldanas móveis? Ele vai cair pela metade 2 vezes. Então, eu vou ter que fazer um esforço equivalente a 1/4 do peso do objeto. Se eu colocar 3 roldanas móveis, ele vai cair pela metade 3 vezes. Então, eu vou fazer um esforço aqui no final equivalente a 1/8 do peso. Então, veja, por que ela é exponencial? 2 elevado a 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 2 elevado a 3, 8. Ou seja, peso, o esforço que a pessoa está fazendo aqui, ó, equivale ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis. Então, quanto mais roldanas móveis eu colocar, menor é o esforço que eu vou fazer para levantar este objeto. Entender o funcionamento de uma polia de Arquimedes utilizando números. Então, nós temos aqui um indivíduo que tenta equilibrar, ele faz uma força para manter parado um objeto que tem um peso P. Vamos supor que o valor desse peso seja de 120 newtons. E eu quero saber o seguinte, para manter esse sistema em equilíbrio, qual é a força que esse cara vai fazer? Lembre-se que cada polia móvel faz com que a força caia pela metade. Eu tenho 3 polias móveis. Então, o que vai acontecer? Como esse bloco tem um peso de 120 newtons, ele puxa a primeira polia com a mesma intensidade, com intensidade equivalente ao seu peso, 120 newtons. Bom, como essa polia ela está em equilíbrio, as forças de tração que vão surgir nos extremos dessa polia tem que ser metade desse valor. Ou seja, eu vou ter 60 de um lado, 60 do outro. Veja que esse lado aqui está indicando que a segunda polia está puxando a primeira com uma intensidade de 60. Logo, por reação, a primeira está puxando a segunda com a mesma intensidade, 60 newtons. Mas como essa segunda polia ela também está em equilíbrio, a tração que vai surgir em ambos os lados tem que ser metade. 30 de um lado, 30 do outro. Está parada, ela está em equilíbrio. O resultante tem que ser zero. Veja que a terceira polia está puxando a segunda com uma intensidade de 30. Significa que a segunda está puxando a terceira com a mesma intensidade, ação e reação. E, logicamente, usando a mesma forma de pensar, a tração em ambos os lados da corda tem que ser 15. Por quê? Porque a roldana está parada, está em equilíbrio. 30 para baixo, 30 para cima. Porém, a última roldana é uma roldana fixa. E nós já vimos que a roldana fixa ela não modifica a sua intensidade. Ou seja, a força com que esse cara está fazendo para manter todo esse sistema em equilíbrio vale 15 newtons. Alex, e se a gente for usar a fórmula? A fórmula é dada por essa expressão, é o peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de roldanas móveis. Qual é o peso do objeto? 120 newtons. Quantas roldanas móveis eu tenho? Eu tenho 3. Então, ficaria assim, ó, 120 newtons dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. 120 por 8, 15 newtons. Ou seja, veja que a gente obtém o mesmo valor usando a fórmula. Tá? Então, é importante que você saiba usar a fórmula, mas que você saiba também a configuração do que está acontecendo aqui. Ó. Cada roldana móvel que eu coloco faz com que a força caia pela metade. Então, quanto mais roldanas móveis eu colocar, menor vai ser o esforço final que eu vou fazer. Ok?
É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma jornada nesse mundo maravilhoso que é a física. Espero que vocês tenham curtido essa jornada pelas roldanas. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder as próximas aventuras científicas. Valeu e um grande abraço!